Igreja, que bom é poder estar aqui, que bom é poder ter a oportunidade de falar daquilo que o Senhor tem feito através de nós. Que bom que você, nesse domingo friozinho, decidiu estar aqui, decidiu vir para a casa do teu pai para ouvir aquilo que ele tem preparado para você. Como a Celinha sempre fala, aprendi isso com ela. O movimento que você faz para chegar até aqui, isso reflete o desejo que você tem em buscar ao Senhor. É como em ações você dissesse assim: Senhor, tá frio, mas eu amo mais a tua presença. Senhor, eu gostaria de ficar em casa, hoje eu estou tão cansada. Ou, Senhor, a minha alma está angustiada, mas eu entendi que na tua presença é o melhor lugar, amém? Coloca a mão no seu coração, fala com o Pai, fala para Ele o que você veio fazer aqui essa manhã. Fala para Ele como você está se sentindo. Não permita que seja mais um domingo pela manhã, mas que seja o domingo que vai fazer uma mudança na sua vida. Porque através da palavra do Senhor, a nossa vida é transformada, amém? Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti, as nossas aflições, Jesus. Senhor, nós queremos entregar a nossa vida, a nossa adoração, Senhor, de ter saído dos nossos lares e ter, Senhor, vindo para a Tua casa. Pai, fala aos nossos corações. Jesus, tudo aquilo, Senhor, que Tu colocou no meu coração, que venha fazer sentido para a Tua igreja, Pai. Que não seja somente mais uma palavra, mas que seja a palavra que vai gerar transformação, que vai gerar vida, que vai gerar cura. Senhor, em nome de Jesus, visita os nossos corações que estamos aqui, visita os corações daqueles que estão nos assistindo pela TV, Deus, pela internet. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti. Fala conosco. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você está feliz em estar na casa do Senhor? Então glorifica Ele aí, gente. Glorifica Ele aí. Bendiz o nome dEle aí. Fala para Ele o quanto você ama. Você já deu bom dia para o teu pai hoje? Eu ensino as meninas a falarem: Senhor, bom dia. Da mesma forma eu estou ensinando aos meus sobrinhos: bom dia, Deus, seja bem-vindo em mim. Gente, fala bom dia para Deus, fala para Ele o quanto você ama. Pai, eu te amo. Eu te amo, Ele está presente nesse lugar, amém? Ele está presente, Ele está presente. Ele não é só o Deus da Bíblia, Ele é o Deus que caminha contigo todos os dias, a cada amanhecer. Ele está aqui nesse lugar, Ele chegou antes de você chegar. Aleluia! Aleluia! Queridos, eu queria compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Algo muito especial que o Senhor colocou ao meu coração. O Senhor tem ministrado ao meu coração de uma forma diferente desde maio. Mês da família. Meu Deus, a gente estava trabalhando, né? Tantas programações, tantas entregas, mas o Senhor, Ele ministra quando você também está com a mão no arado, amém? Então que isso seja uma palavra de impulsionamento para você também. Você não precisa estar sentado para receber, você pode estar trabalhando e você vai receber, amém? Nossa igreja precisa de voluntários que estejam à disposição, disponíveis para multiplicar e ser bênção. E o tema dessa mensagem nessa manhã se chama Além do Altar. Além da sua vinda, além de você se arrumar e colocar a camisinha do hangar ou de qualquer outro ministério, além do bom dia bonitinho que você dá,
para o seu colega que está do lado, para o seu irmão que está do lado. Além daquela pergunta que muitas vezes alguém te faz, e aí, está tudo bem? Está tudo bem. É além disso. O Senhor, Ele quer falar conosco essa manhã, além do altar. Ele quer falar sobre a nossa intimidade, sobre a nossa entrega, como nós estamos nos colocando, como é a nossa intimidade. O que tem no seu coração? O que te moveu a vir à casa do Pai essa manhã? Qual o motivo que te fez mover para estar aqui essa manhã? Foi bater o ponto? Não, eu tenho que ir porque eu tenho que cumprir uma escala? Desculpa, eu já quero começar falando que você está errada. O Senhor, Ele sonda o meu e o seu coração. E Ele sonda o motivo que te traz até esse lugar. E se você quer fazer uma entrega genuína, um sacrifício genuíno, não venha por obrigação. O nosso pastor sempre nos orienta. Se você está bem, venha. Se você está mal, venha também. Porque é aqui que você vai ser restaurado. Mas não venha de forma mecânica. Aqui não é um lugar para você bater o seu ponto, ok? Aqui é um lugar onde o seu coração já tem que chegar antes de você. Para você falar assim, Senhor, trabalha. O que precisa ser transformado hoje? O que precisa ser modificado hoje? Não se contente com a maneira que você está. Você já perguntou hoje para o Senhor? Senhor, o que tu tem para transformar em mim hoje? Porque todos os dias o Senhor tem algo novo para mim e para você. Mas graças a Deus, Ele trata com a gente com muito amor. Em doses homeopáticas. Porque a verdade é a seguinte. Que se fosse tudo de uma vez, a gente não iria suportar. Porque nós somos insuportáveis. Nós somos difíceis, gente. Não é? Ou sou só eu? Estou sozinha aqui? Amém, amém. O primeiro passo é reconhecer quem você é. É reconhecer as suas mazelas, as suas dificuldades. É reconhecer. Só que não basta só reconhecer o que a gente vai ver essa manhã. Não basta reconhecer e não gerar em você uma atitude de novidade. Uma atitude de transformação. Vocês estão comigo? Quer continuar essa caminhada? Talvez não seja uma palavra tão acolhedora, mas uma palavra de despertamento que o Senhor tem para nós, porque o Senhor ministrou primeiro no meu coração, o Senhor mexeu primeiro comigo, por isso que eu estou trazendo. E um belo dia, eu estava falando assim, ai Deus, eu acho tão lindo quando a Lu vem aqui na frente. Aí ela começa a falar sobre o Velho Testamento e ela narra. Professora, né? Ai, Deus, eu queria fazer isso também. Não sei fazer, mas eu acho lindo. Eu falei assim, Senhor, eu queria ler um livro do Velho Testamento, mas eu queria um direcionamento teu. Aí o Senhor me levou lá para Amós. Amós, Deus? Amós? Li um dia. Mas Amós, e eu fiquei sem entender, e eu fiquei lendo, falei assim, Deus, não estou entendendo o propósito, não estou entendendo o motivo, não estou entendendo o para quê. Deus começa a revelar no meu coração qual é o motivo de Amós. Por que tu está fazendo com que eu leia Amós? Para quê? Porque nada acontece por acaso, amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você pede algo para o Senhor, Ele vai se revelar a você. Porque Ele sonda o teu coração e o meu coração, amém? E eu queria falar para vocês essa manhã sobre o livro de Amós. Mas antes, eu queria fazer a seguinte pergunta. O que Deus tem visto além do nosso altar? Vou fazer de novo. O que Deus tem visto além do seu altar? Como eu falei, o seu altar é você se arrumar bonitinho e vir assim, pregar toda bonitinha, socialzinha, né, de salto alto, porque afinal de contas eu estou aqui no altar do Senhor.
o que tem além do seu altar? Você não precisa responder, mas é uma pergunta que você tem que se fazer todos os dias. Senhor, o que tem além do meu altar? O que tem além da minha rotina diária? O que tem além? O que tem além? Que essa seja uma pergunta que fique culminando aí no seu coração e que você saia daqui com respostas que o Espírito Santo de Deus irá te dar. Amém? Então, como eu falei, antes de entrar em Amós, mês de maio, eu estava aqui, plena. Eu sei qual é a palavra, eu sei quem vai pregar, eu sei o que vai falar, quem vai falar de quê. É lindo. De repente, veio uma amiga aqui no altar. Palominha quietinha, falando de forma tão doce, Leila Paz, tão tranquila. De repente ela veio ministrar sobre o perdão. Deus, perdão? Perdoo fácil demais. Se você fizer algo comigo hoje, amanhã a gente já está falando de boa. Porque, cara, eu perdoo. Ai, Deus, eu sou tão linda. Sou tão linda, eu perdoo fácil demais. Eu perdoo fácil demais. Se fizer, eu vou ficar chateada na hora. Vou. Mas não dura muito. Até lá em casa com o marido. Tem gente que fica de birra, né? De bico. Não vou falar também. Não, lá em casa não tem isso. Vamos recalcular a rota rápido e aí vamos sentar e conversar. Eu não sei passar por cima, mas eu preciso conversar. Só que aí, naquele culto, eu sentadinha aqui na frente para prestigiar minha amiga, eu virei para o Senhor e falei assim: Senhor, que lindo o processo de perdão da Paloma. Que profundo. E algo que ficou preso no meu coração é que quando ela virou e falou assim: perdoar dói. Cara, perdoar dói, Deus? Não estou entendendo. O Senhor, Ele só estava preparando tudo. Perdoar dói. E eu fiz a seguinte pergunta para o pai: Pai, quem eu tenho que perdoar? Só fiz assim. Quem eu tenho que perdoar? E Deus, Ele trouxe algo ao meu coração de 10 anos atrás. Algo escondido e trancado no meu quartinho escuro. No meu quartinho escuro. E eu queria que vocês agora abrissem no livro de Amós. E eu queria ler com vocês. Não é um livro que a gente utiliza com muita frequência, mas é um livro poderoso. Depois dessa ministração da Paloma, eu entendi o que Deus estava querendo tratar comigo no livro de Amós. E fez todo sentido para mim. Vamos lá, Amós 5, 21 a 24. E diz assim a palavra do Senhor: Eu odeio e desprezo as suas festas com suas reuniões solenes, não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocausto em ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei a melodia de suas liras. Em vez disso, corra o juízo, as águas e a justiça como o ribeiro perene. Amém? Amém ou misericórdia? Essa palavra, ela foi dada, né? Amós, ele foi levantado por Deus como profeta. Amós era um improvável. Amós era um agricultor, mas ele foi levantado lá no Reino do Sul para estar falando ao Reino do Norte. Porque era um povo que tinha sido muito abençoado e ele tinha uma finança muito generosa, né? A maioria deles eram bem de vida, tinha muito dinheiro. Só que isso fez com que eles tivessem falta de amor.
que eles fossem secos por dentro. E eu fiz algumas anotações que eu gostaria de ler para vocês, para eu não me perder. Amós é um profeta do reino do sul, Judá, e foi enviado por Deus para profetizar no reino do norte, Israel, que vivia um tempo de prosperidade material, mas de grande decadência espiritual e ética. Deus exige justiça. Era para isso que Deus estava enviando Amós àquele povo. A retidão do seu povo, não apenas em rituais religiosos. Ele queria que o primeiro amor voltasse. Ele queria que o povo olhasse para aquele que está precisando do lado e não ignorasse como estava acontecendo. Não tem nada a ver com a gente hoje, né? Não, Tati. Mas eu não sou rica. Mas eu não tenho grandes finanças. Mas aonde está o seu coração? Talvez você, lendo essa palavra, você vai virar e falar assim, mas essa palavra não cabe para mim. Espera chegar até o final, amado. Espera chegar até o final. Aquele que está aí de pé, cuidado para que não caia. Aquele que não olhar para dentro de si, fizer uma autoanálise todos os dias, já está pecando. Aquele que diz que não tem pecado, já está em pecado. Amém? Não, amém não, é misericórdia. É misericórdia, gente. Deus condena os ricos e os poderosos que exploram os pobres e praticam suborno. Deus rejeita os cultos e os sacrifícios vazios sem um coração que esteja disponível à mudança. Como está o seu coração hoje? Se hoje, no final dessa celebração, o Senhor virar para você e falar, Gabi, você precisa abrir mão disso. Você está disponível a isso? Você está preparada para ouvir a voz do Senhor dessa maneira? Mas não só ouvir, porque você tem que ouvir e obedecer para que haja transformação. A verdade é que a gente precisa determinar que você não vem e não sai da sua casa somente para ouvir o que o ministro está falando aqui na frente. Você precisa vir determinado a ouvir e ser transformado pela essa palavra. E essa palavra gerar frutos através de você. Porque senão ela também é morta. Não adianta conhecer a Bíblia de ponta a ponta, se você não vive ela. É difícil, gente? É. Porque você tem que negar a sua carne todos os dias. Não é só na segunda, quarta e sexta. São todos os dias. São todos os dias que você tem que olhar para você e falar assim, o que eu preciso melhorar hoje? Qual é o pensamento que eu preciso modificar hoje? A forma que eu me vejo, a forma que eu me olho, é muito além, gente. O altar é muito além. É muito além. Deus julgará todos segundo a sua justiça. Querido, se você confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você terá que prestar conta. Ai, Tati, não quero falar sobre isso, porque Deus é amor. Ah, é tão lindo pregar que Deus é amor, né? É lindo, porque Ele é amor. Sabe por quê? Porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, porque senão nem eu e você estaríamos aqui. Mas Ele é Deus de justiça. Ele é Deus que vai pedir contas de cada um de nós. Vai chegar o dia do juízo. E como você vai se apresentar para Ele? E se hoje fosse o nosso último dia, o que você iria apresentar? Mostre-me suas mãos. O que estaria nas suas mãos? Tudo aquilo que Deus Ele colocou nas suas mãos, você prosseguiu ou retardou? Você avançou? Tem cuidado daquele que Deus colocou na sua mão? Ou você tem sido negligente? O juízo, ele vai chegar para mim e para vocês. Para mim e para a igreja do Senhor, que somos nós. O juízo, ele vai chegar. Tolo
é se você decidir pensar que Deus, Ele é só amor. Ele é amor, mas Ele quer o nosso coração. O seu Pai, no Paz para Toda a Vida, a gente aprende misericórdia. A gente aprende que a gente precisa alcançar o coração dos nossos filhos. Porque se a gente alcançar o coração dos nossos filhos, você vai conseguir guiá-los. O Senhor, Ele quer alcançar o meu e o seu coração. Mas você tem entregue o seu coração para Ele? O que está no seu coração? E eu queria trazer como destaque alguns trechos dos versos que nós lemos. E eu queria falar sobre o versículo 21, que diz assim, ele começa assim: eu odeio e desprezo. Sabe o que é isso, gente? Eu não sei se vocês já pensaram nisso. É um sentimento de Deus para aquele povo. Vou repetir, que eu acho que vocês não entenderam. Eu odeio e desprezo. O Senhor, Ele gerou um sentimento sobre as ações daquele povo. E eu quero te fazer uma pergunta essa manhã. Qual sentimento que vocês, que nós, temos gerado no coração de Deus? Qual é o sentimento? Qual é o sentimento que você tem gerado no coração do seu pai? O Senhor, Ele falou assim, diz o Senhor, eu odeio e desprezo essas festas barulhentas. O que você tem gerado no coração do seu pai? Quais são os sentimentos? A nossa conduta desperta no coração de Deus um sentimento sobre nós. Se você não está anotando, anota isso aí. A nossa conduta desperta no coração de Deus um sentimento sobre nós. Eu queria ler com vocês Jó 1:8. O Senhor lá, olhando para o seu filho Jó, e diz assim, Jó 1:8. O Senhor perguntou a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Ai, eu imagino essa cena. Ai, o Senhor assim muito orgulhoso, sabe? Igual quando as meninas passaram direto agora no meio do ano. Ai, eu estou muito orgulhosa, minhas meninas passaram direto. Cara, elas passaram direto. As férias vai começar mais cedo. Olha, elas conseguiram, elas passaram direto. Uau! Eu imagino um pai falando assim do seu filho. Tem visto meu servo Jó? Tem visto meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra como ele. Aleluia. Homem íntegro e reto que teme ao Senhor e se desvia do mal. Olha que lindo, ele se desvia, ele vê o mal e ele se desvia. Você tem se desviado? Você tem modificado a rota para agradar o coração do Pai? Ou você simplesmente quer? Não, é assim que eu faço, é assim que eu sou, não estou aqui para mudar. Cadê o fruto do Espírito Santo de Deus que tem que exalar em nós? O fruto do Espírito precisa exalar. O fruto do Espírito precisa influenciar. O fruto do Espírito precisa exalar o doce perfume do teu Pai. Jó não era perfeito, mas vivia de forma a honrar a Deus. Ele se desvia do mal por convicção e não por conveniência. Entenderam isso aqui? Não era por conveniência, era por convicção de quem era Deus. Então, eu não sei vocês, lá fora é uma selva, mas como vocês têm se portado lá fora? Qual tem sido a sua conduta lá fora? Seu colega do trabalho vira e fala assim, vamos pegar tal situação. Ah, não vai fazer falta, é uma caneta. Aqui tem muitas canetas. Ah, é uma resma de papel. Aqui tem muitas resmas, ninguém vai sentir falta, mas Deus, Ele está vendo. Qual tem sido a sua conduta? O seu pai tem gerado um sentimento bom a respeito disso?
É um despertar, gente, para mim e para vocês. É um despertar para a gente recalcular a rota. Será que Deus pode dizer: você tem visto a minha filha da Núbia? Olha como ela é íntegra. Você tem visto a minha filha Fernanda? Olha para ela. Será que Deus ele tem falado e mencionado sobre você? Qual sentimento? Aquele povo, o reino do norte, estava gerando ódio e desprezo do coração do pai. Mas e você? O que você tem gerado? Porque Jó, ele gerou admiração e amor. No versículo 22, diz assim: não agradarei do seu sacrifício. Mesmo que vocês ofereçam holocausto e ofertas de cereais, não me agradarei dele. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei. O sacrifício tem a ver com o seu coração, com a sua entrega. O para que você está fazendo isso? Você está fazendo isso para ser aceito no seu meio? Você está fazendo isso com que intenção? Lá em Lucas 21, de 3 a 4, diz assim: em verdade vos digo que esta viúva pobre doou mais do que todos, porque todos esses deram como oferta aquilo que lhe estava sobrando. Você tem dado para o Senhor a sobra do seu tempo? Você tem dado para o Senhor o resto do seu dia, quando você está mega cansado? São as primícias que o Senhor ele quer. E completando diz assim: esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Você hoje está disposto a abrir mão e a entregar tudo para o Senhor? Em sacrifício a Ele. O que o Senhor ele tem te pedido e você tem feito cara de paisagem, como às vezes a gente fala? Que a gente faz cara de paisagem para o Senhor. Ou sou eu? Ih, Deus, não estou ouvindo não. Amós, o que é isso? Não me encaixo naquele povo. Não me encaixo com aquelas características. Não me encaixo. A gente às vezes faz cara de paisagem sim, mas o Senhor ele quer mudar de dentro para fora. Ele quer mudar de dentro para fora. Meu querido, o seu exterior pouco importa. Não estou dizendo que você tenha que vir para a casa do Pai de qualquer maneira, não é isso. Mas o Senhor, Ele quer o seu interior, Ele quer o seu coração. E você vai ouvir eu falando sobre isso até o fim. Em 1 Samuel 16, 7 diz assim: o Senhor, Ele não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor, Ele vê o coração. Repete comigo. O Senhor vê o quê? Ih, falou baixo. Repete de novo. O Senhor vê o quê? O coração. Deus deseja um coração quebrantado diante dele. Deus, ele não quer o seu sacrifício. Ah, não, porque eu dou o meu dízimo é o maior. Mas como é o movimento de dar esse dízimo? É isso que ele quer. É isso que ele quer o seu coração, ele quer o motivo que te leva a. Você está vindo louvar aqui, mas o que te traz para louvar aqui? Você está vindo ministrar aqui? Tem pessoas que acham que status está aqui. Misericórdia, gente. É misericórdia, para mim é muito diferente. Eu falei assim, Senhor, Tu me escolheu, e por isso que Tu me escolheu e me chamou, é o que eu vou, mas eu não sou merecedora. Eu não tenho capacidade, mas eu amo falar da Tua palavra, então usa a minha vida, mas mesmo que não seja aqui, que seja aí sentado, que seja olhando para o meu irmão que está precisando, sabe? Tinha uma vez uma irmã
que ela estava sentadinha ali, e aí nesse momento de oração, às vezes é muito confortável. Para mim e para você, agora é oração em dupla. Vou ficar aqui com a Lu, porque eu já conheço a Lu. Ela já conhece meus problemas. Gente, sai da cadeira para abençoar alguém. E eu lembro que eu saí, e no instante que eu olhei para a irmã, eu estava passando, né? Sempre vou lá para trás para ver se tem algum visitante. Deus me fez voltar e olhar para ela. E eu orei pelaquela senhora e ela falou assim: nossa, você me olhou de uma maneira tão diferente. É decisão, é queimar além do altar, é isso. É você sair da sua casa com um propósito para estar aqui. Não é só o propósito de estar sentado aí. Chega! Qual é o sacrifício que você tem entregue? Tati, mas eu tenho tanta vergonha. Vai assim mesmo. O Senhor, Ele vai honrar, Ele vai te usar. Em um outro episódio, eu encontrei essa mesma senhora no shopping, na praça de alimentação. E aí eu passei por ela e voltei. Porque o Senhor já tinha me feito olhar para ela de maneira diferente. Ela simplesmente falou assim: nossa, você me conheceu. Querido, tem gente que entra aqui que só precisa de um olhar de amor. Ele só precisa ser olhado com amor. Sabe aquele pessoal que fica sentado lá, você já deu bom dia ou boa noite, ou desejou uma boa semana para eles, ou eles não fazem mais parte, porque é mais fácil eu estar aqui com a minha amiga Danúbia, batendo um papo com ela. Desculpa, eu só estou falando aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Chega a hora da gente avançar, mas chegou a hora da gente avançar de uma maneira diferente. Para de ficar sentado no mesmo quadradinho. Como meu marido fala, a confortável zona de conforto. Está na hora de levantar, está na hora de avançar, está na hora de ir. Gente, Jesus está voltando, amém? E para onde a gente vai, a gente não vai precisar. A gente só vai adorar. Mas enquanto estiver aqui, você tem que saber qual é a sua missão. Como tem sido a sua conduta no seu ambiente de trabalho? Na sua família? Difícil, né, gente? Mas é lá que Deus te plantou. Deus não faz nada errado. É lá que o Senhor te plantou. É lá que o Senhor quer que você leve a palavra. Às vezes calada, é através de uma atitude. E essa é uma entrega também. Essa é uma entrega de repente não concordar com o outro, mas em família, estar ali, porque o teu propósito é alcançar ele para Jesus, amém? O teu propósito não é ser aceito por ele, o teu propósito é alcançar ele para Jesus. Então vamos lá, no versículo 23, diz assim: não ouvirei as melodias. Afastem-se de mim os barulhos de seus cantos, porque não ouvirei as melodias de lira. E aí, lá em Mateus 23, 27 e 28 diz assim: ai de vocês. Quem conhece os 7 ais? Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas. Vocês são como o sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro, cheios de ossos do tipo horrível que emudece. Assim são vocês por fora. Parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. O povo fazia tudo certo por fora, mas por dentro eles cobriam o pecado com os seus rituais religiosos. E aí Deus ministrou, né? Vocês sabem que eu sou lúdica, que o Senhor ministra comigo através de objetos. Deus, como assim? É assim, filha. Como uma caixa bem bonita, com um laço bem bonito. Por fora, perfeita. Com a embalagem da moda, com papel de presente lindo, mas por dentro, vazia, cheia de falhas, de imperfeições, aonde ninguém vê. Eu decidi que eu não quero ser um sepulcro caiado. Eu não quero estar pintadinha de cal por fora. Eu quero que por dentro
eu seja perfeita diante do meu Pai. É primeiro diante do meu Pai, para depois eu abençoar outras pessoas. Mas essa é uma decisão do Pai? Essa é uma decisão do Pai? Não. É uma decisão sua não querer ser vazio por dentro. É uma decisão sua buscar o Senhor todos os dias. É uma decisão sua negar a sua carne todos os dias. É uma decisão sua não se fazer de vítima. Não se faça de vítima. O vazio não tem nada, não tem o porquê. Eu não tenho porquê essa caixa. Eu não quero essa caixa. Eu não quero essa caixa. Ai. Então a gente precisa avaliar isso. E no versículo 24 diz assim: antes, corra o juízo como águas e a justiça como um rio perene. Precisamos viver uma fé que transforme a sociedade. A sua fé tem transformado a sociedade? Ah, Tati, mas não adianta. Para de olhar para o outro. Olha para você e naquilo que você precisa conduzir. Olha para você e naquilo que você precisa recalcular a rota. Você está em grupinhos. Esses dias fizeram um grupo lá no trabalho, onde estava todo mundo. E aí iam fazer uma festa junina. Só que lá, mundo corporativo, né? Tem aquelas guerrinhas. Não, porque eu sou melhor do que isso e eu estou no meio. Porque eu sou a pacificadora naquele lugar. Porque o Senhor, Ele me plantou naquele lugar para ser isso. E de repente eu estou vendo que está todo mundo tirando a outra parte do grupo, eu. Por que estão tirando os demais do grupo? É porque a gente ainda está decidindo se vai ter ou não. Meu Deus, ok, tu está ministrando em mim. Amós foi aquele que não se contentou. Amós, ele saiu do lugar que ele estava para ir exortar o povo. Qual tem sido a sua postura, amado? Calado? Calado a gente também não agrada a Deus, tá? A gente precisa se posicionar. Esses dias a Cris falou assim, no Reconecta lá, né, para um dos casais, e ela ministrou direto de Deus, do trono do Senhor. Você precisa ter um novo posicionamento. Qual tem sido o seu posicionamento? Qual tem sido o seu posicionamento diante das circunstâncias? E aí, nesse dia, nesse grupo, eu falei assim, ok, Deus, tu está me moldando, me transformando de dentro para fora, ok. Não criei briga, a gente não tem que criar briga. Nós temos que ser pacificadores, porém, o calar, o ficar morno, o ficar em cima do muro, o que o Senhor faz? Omita. Eu simplesmente falei assim, não concordo, não vai ser legal. Acabou. Na mesma hora, pararam lá, não sei o que fizeram, daqui a pouco eu estou vendo colocar todo mundo de volta no grupo. Querido, seja a diferença onde Deus te plantou. Deus, Ele derramou sobre você a autoridade. Você não está onde você está por acaso. Deus, Ele te colocou lá com um propósito. Para de ficar na confortável zona de conforto. Para de não querer atrito. Não é querer atrito, é posicionamento. Ou você serve a um Deus vivo, ou você não serve a um Deus vivo. É fácil, mas a decisão. É fácil se colocar. Eu sou uma pessoa que odeio briga. Odeio confusão. O que eu puder pacificar. Não, olha pela outra forma, olha de outra forma. Eu estou fazendo. Mas isso não pode ser o motivo para eu me calar. E aceitar o que todo mundo tenta fazer ao redor. Ok? E a gente precisa se levantar para isso. Então, não adianta termos a imagem de crente e nos enganarmos, mentindo, só olhando para a gente, porque eu vim para ser abençoada. Hoje eu vim no culto para ser abençoada. Veio no culto para ser abençoada, não. Você veio no culto para abençoar. Chega de comer o leite, de tomar o leitinho, você já está na comida sólida, amém? Quem está na comida sólida aqui? Quem está recebendo essa palavra aqui? Porque eu estou pegando fogo aqui, gente. O Senhor primeiro me moeu lá na minha casa, na minha mesa. O Senhor me moeu. Me moeu.
E a gente precisa. Deus quer ver a justiça fluindo como um rio que nunca seca. Deus quer que sejamos honestos, justos em todo e em qualquer momento. Deus não quer só um culto de domingo. Ele quer justiça na segunda-feira. É fácil estar aqui em comunidade. É fácil estar na minha igreja local. Mas sair ali, que é o nosso desafio. Não basta cantar bonito. Ele quer uma vida íntegra, um coração limpo, uma fé verdadeira que transforma. Amós não foi enviado para apontar erro dos outros. E eu não estou aqui para apontar os seus erros. Mas eu estou aqui para te despertar da mesma forma que o Senhor me despertou. Amém? Eu espero que você esteja recebendo essa palavra. E queria chamar meu querido Gabriel para vir aqui. Lindo, né, gente? O que vocês estão vendo aqui? Lindas, né? Gabriel, você pode pegar uma rosa e cheirar? Cheirosa? Pode pegar outra e cheirar? A branquinha? Cheirosa? Obrigada, Gabriel. Lu, vem. Vem, claro que você pode tudo. Escolhe uma rosa. Essa? Pode ser. Tá sentindo algum perfume? Não? Essa você está sentindo um perfume? Está sentindo? E essa? Não? Pode ficar com essa para você, Flor. Obrigada, Luísa. Gente, é isso. É isso, ó. Bonitinha por fora, perfeita por fora, mas não exala o doce perfume de Cristo. É idêntico a uma rosa verdadeira, mas é falsa. Mas aquela que é verdadeira. O que você quer ser essa manhã? Uma rosa falsa ou uma rosa verdadeira no jardim do Senhor? Quem você quer ser? Eu quero exalar esse doce perfume na presença do meu Pai. Eu não quero só viver de aparências. Eu não quero viver de aparências. Eu quero exalar o doce perfume. Deus vê o coração e deseja a adoração verdadeira, não uma aparência religiosa. Você tem vivido de aparência na caminhada cristã? Chegou a hora de você recalcular a rota, amado. Não é sobre bater o ponto ou sobre estar em todos os eventos dentro da igreja. É sobre você olhar para você e desejar uma mudança significativa. Mas, ok, falei sobre tudo isso, falei como o Reino do Norte estava sendo conduzido, mas... E como transformar uma vida vazia e religiosa? Ah, gente, como o Senhor, Ele ministrou sobre isso na minha vida. Eu queria ler com vocês, em 1 Coríntios 11, 28a, que diz assim: mas examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Ei, se você não se examinar, você vai continuar sendo um sepulcro caiado. Todos os meses ou periodicamente, eu e você temos a oportunidade de participar da ceia do Senhor. E frequentemente a gente ministra o mesmo versículo, a gente fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Querido, o que você tem examinado? Você não vê nada que tenha que ser transformado ou modificado? Nada. Mudar o comportamento, mudar a forma de falar. Esteja flexível a ouvir a voz do Senhor.
Ei, perfeito só existe um, e não é você, e não sou eu. A gente precisa buscar o Senhor dessa forma. Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. E aí, quando Paloma pregou, eu falei, Senhor, tá bom, tenho que perdoar quem? Lembra no início que eu falei para vocês? Estão curiosos, né? Eu falei assim, Deus, perdoou todo mundo mesmo? Isso é fácil, Lu. Você vai ter que voltar para dentro de casa. Ir lá, perdoar aquele que é da tua família. Mas Deus, mas perdoar o quê? Sabe aquilo que aconteceu há 10 anos atrás? Que você está arrastando como raiz de amargura até hoje? É isso. É por isso que eu te levei a ler o livro de Amós, filha. É porque eu estou tratando do seu interior. Não queira ser um sepulcro caiado, vazio por fora. E não tem como subir ao altar do Senhor sem fazer entrega. Estava até conversando isso com a pastora Cris ontem. Não tem como você subir aqui, mas não é só subir aqui. Não tem como estar na presença do Pai sem fazer uma entrega. Eu falei assim, Deus, mas a pessoa não vai entender nada. Deus, mas Deus, Ele me conhece que eu estou vencendo a procrastinação. Amém, minha discipuladora? Ele falou assim, ok, filha, eu vou te ajudar. É até o dia 31. Gente, era dia 20, assim, mas tem pouco tempo para fazer isso, para administrar os meus sentimentos, não sei o quê. É até o dia 31, até o último dia do mês da família. Ok, dia 31 não consegui, porque foi o evento lá. Tudo bem, filha, só manda uma mensagem para ele, porque aí já vai amarrar. Fulano, preciso falar contigo. Ok. Fulano ia ter que viajar. E eu falei assim, Deus, é hoje eu tenho que ir. E aí eu estava entrando de férias e eu falei assim, nossa, eu vou arrumar minha casa. Vou arrumar minha casa, pastora Patrícia. Vou deixar tudo em ordem, porque a gente trabalha muito, não tem tempo para isso, não sei o quê. Tola eu. O Senhor, Ele queria arrumar a minha casa interna. O Senhor, Ele quer arrumar a sua casa interna. Fala para o Senhor essa manhã, fala assim, Senhor, você tem liberdade de arrumar. Muda tudo de lugar. Estou escutando ninguém repetir isso. Fala aí para o Senhor. Senhor, pode mudar tudo de lugar. Muda tudo de lugar, porque é para a honra e glória do teu nome. Muda tudo de lugar. E eu fui lá. E eu fui entregar aquilo que me amargurava há mais de 10 anos. Só que eu fiquei olhando para mim. Eu falei assim, Senhor, eu sou uma pessoa que pensa no que eu estou pensando. Eu sou uma pessoa que fico refletindo o que tem gerado as minhas ações. Como que passou 10 anos e eu não percebi que isso me amargurava tanto, Deus? Querido, da mesma forma que aconteceu comigo, pode acontecer com você. Examine-se o homem a si mesmo. Todos os dias, não é uma vez por dia, não é uma vez por mês. São todos os dias, todos os dias. E ali naquela conversa, houve entendimento. E ali naquela conversa eu também ouvi. Porque não pensa que você vai só entregar não, tá, amor? Você também erra. E tudo bem por isso. Você só precisa recalcular a rota. Recalcule a rota, mas tem que ter entrega. Você não pode se conformar com o que está dentro de você e todos os dias você tem que buscar mudança. Todos os dias, todos os dias. E ali houve abraço e ali houve cheiro. Porque você às vezes é ferido por quem você mais ama. Não é a intenção do outro. O outro às vezes faz e nem sabe que fez. Mas o que importa é o seu coração e como você está lidando com tudo aquilo. Amém? É necessário se olhar. Porque senão você vai entrar no automático. E não vai mais florescer. E não vai mais exalar o doce perfume de Cristo. Como nessa rosa. A gente precisa integrar. Então, essa manhã eu te pergunto, onde está o seu coração?
O meu coração estava de que, é muito fácil perdoar. É nada, gente. Dói pra caraca. E o Senhor ainda me falou mais. Filha, não é só uma vez, é todos os dias. Porque eu te perdoo todos os dias. Todos os dias. Não é só uma vez, é todos os dias. É todos os dias, porque o Senhor, Ele nos perdoa todos os dias, todos os dias, todos os dias. O Senhor, Ele te perdoa e Ele me perdoa. Então é da mesma forma que a gente precisa fazer. O Espírito Santo não te invade, Ele te convence, Ele te guia, mas não te força. Ele espera de nós consciência e entrega. A consciência, quando Ele falar e você não fazer cara de paisagem. E você entender e olhar para dentro de você, Senhor, eu preciso ir além. E eu lembro que a Paloma ainda falou assim, mas a gente acha que não tem nada amarrado com nada, que são coisas isoladas. A Paloma virou e falou assim, se a gente não perdoa, as nossas orações, as nossas orações não sobem. Eu lembro que em um discipulado com a pastora Cris, ela falou assim, filha, me fala uma palavra, algo que esteja movendo, alguma coisa assim. E eu lembro que eu virei para ela e falei assim, destravar. Me sinto tão travada em algumas áreas, parece que aquilo, sabe quando parece que não vai? Tento fazer alguma coisa, não vai indo. Tento fazer outra, não está indo. Meu Deus, o que é isso? Por que não está fluindo? Por que não está avançando? Por que não está modificando? Se você não perdoar, suas orações, elas não sobem. Essa foi a minha história. A sua história pode ser outra. Eu estou compartilhando com você o que Deus, Ele moveu em mim. As minhas orações não estavam subindo. A misericórdia do Senhor, eu não deixo de ser abençoada, porque o meu Pai é Pai. Amém? Mas algumas coisas são travadas. Só que depois que aconteceu essas coisas, gente, quem me conhece aqui há mais tempo, sabe que a gente estava com o carro ruim, e a gente queria vender o carro, não sei por onde começar, vende o carro, faz como? Eu não sei nem a quem oferecer, como assim? Está tudo tão ruim. Depois que isso aconteceu, algumas portas começaram a se abrir. Luiz, olha isso, filho. Um primo meu veio e falou assim, quero comprar o seu carro. Eu quero comprar o meu carro? Como assim, gente? As orações começaram a subir. Deus, eu não aguento mais ver esse carro parado. Quero comprar. Mas olha só, tá assim. Não, mas eu quero assim, eu sou mecânico, eu vou mexer. E outras coisas foram se abrindo e sendo colocadas no lugar. Então, você precisa se analisar, se examinar. Todos os dias, o meu caso foi a falta de perdão. E eu achava que perdoava fácil. Pobre inocente. Deus, sonda-me. Lá em Salmos 139 diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim um caminho perverso. E guia-me pelo caminho eterno. E lá em 1 Coríntios 11, 28, a parte B diz assim, após você se examinar, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Vocês estão entendendo? Após você se examinar, o Senhor, Ele te convida a sentar à mesa. Após você se examinar, Ele te convida a sentar à mesa para você entregar para Ele tudo aquilo que precisa ser curado. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui. Após você se examinar, e assim coma, e assim, depois de, coma e beba. É assim que o Senhor, Ele quer fazer comigo e com você. E talvez você esteja me vendo aqui toda arrumadinha, né? Como se eu fosse para o trabalho. Esse casaco está rasgado, tá? É fake. Isso não importa. Esse blazer, pouco importa para o meu pai.
Ele não quer o meu blazer bonitinho. Ele não quer que quando eu venha pregar aqui eu esteja social. Ele não quer o salto alto. Ele quer o meu coração. Ele quer o seu coração. Ele quer transformar a sua vida. Eu quero chamar a pastora Rosana Laura para estar fazendo essa ministração de entrega. Porque é na mesa do Pai que há cura. É na mesa do Pai que há liberação de perdão. É na mesa do Pai que há transformação. E eu quero ser a primeira a estar aqui na frente. E eu quero te convidar nessa manhã a entregar. A pastora Rosana Laura vai estar ministrando, porque eu quero entregar a Jesus. Aleluia. Aleluia. Querido, se coloque de pé. Venha ao altar do Senhor nessa manhã. Essa palavra falou com você. Talvez você não saiba nem o que você precisa entregar, mas o Senhor sabe. Ele quer apenas o nosso coração. E Ele tem falado isso nesse lugar. O Senhor tem sido bom com a gente. Ele tem lançado luz nas nossas trevas. Não saia do seu lugar. Não tenha vergonha de vir aqui. Como a ministra Tati falou, é o teu Pai que está te convidando nessa manhã. Senhor, nós nos entregamos a Ti. Obrigada pela Tua palavra.